Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo. Você está no culto à Viva da Comunidade da Graça aqui de São Mateus. E para este ano, começamos agora o mês de fevereiro, nós estaremos com uma série Conectados com Deus. Precisamos começar o nosso ano de 2024 conectados com o Senhor. E assim como nós usamos o GPS para seguirmos uma rota e chegarmos ao nosso destino, assim nós precisamos fazer com o Senhor. Precisamos estar sendo guiado por Deus para chegar ao destino que Ele tem preparado para nós. A palavra do Senhor nos traz tantos versículos que nos dizem que nós precisamos confiar nele, que os nossos planos, o homem faz planos, mas o caminho correto vem do Senhor e tantos outros, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza que essa é a vontade do Senhor para o nosso ano. Então, neste mês de fevereiro, nós vamos ter a nossa série aí, Conectados com Deus, para que nós possamos estar cada vez mais perto do Senhor, aprender. Então, eu te convido a participar de todos os nossos cultos deste mês, para que quarta-feira após quarta-feira, o seu coração seja ministrado pelo Espírito Santo e o Senhor traga aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser feito na sua vida. Tenho certeza que o Senhor tem um ano de 2024 repleto de bênçãos e prosperidade em todas as áreas da nossa vida para cada um de nós. Então fique agora com o culto à Viva. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva, aqui na comunidade em São Mateus. Este culto é online e eu já quero de antemão pedir para você não esquecer de compartilhar com seus amigos e também deixar um joinha aqui, deixar um like aqui para nós. Coloque também aqui o seu pedido de oração. Então nós temos uma célula online que esta equipe estará intercedendo e vão orar por você e pela sua casa. E quando nós estamos juntos orando, os céus se abrem, ouve o clamor e derrama as bênçãos. Então não esqueça de deixar lá a sua oração, seus pedidos, para nós estarmos orando por vocês. E neste mês de fevereiro, eu quero lembrar a vocês que nós estamos numa série de mensagens sobre estarmos conectados com Deus. E para este ano de 2024, precisamos estar conectados com Deus e conectados com as promessas de Deus. Amém? Vamos lá? Vamos ouvir o que Deus tem para nós e relembrar as promessas que Ele já tem para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Então, sem delongas, vamos à mensagem. Só que antes, irmãos, nós precisamos reverenciar aquele que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado e que tem nos alimentado no nosso dia a dia, para enfrentarmos este mundo tão cruel, este mundo que muitas vezes se deixa levar por coisas que não agradam ao coração do nosso Pai. Amém? Vamos orar? Então peça para Deus, também aí onde você está, para abrir o seu coração, para abrir a sua mente, para que nós juntos venhamos a receber de Deus todo o cuidado que Ele tem para a nossa vida. Amém? Pai, em nome santo de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. Estar aqui, Senhor, sendo usado mais uma vez por Ti, para ser um canal, Senhor, e que esse canal possa atingir o coração dos meus irmãos, atingir o coração daqueles, Senhor, que estarão sendo lembrados através de compartilhamentos às pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que as Suas palavras sejam de motivar ainda mais, de crescimento ainda mais, de nos fortalecer ainda mais, para nunca sermos, Senhor, confrontados a este mundo e não termos uma palavra que possa manifestar a Sua glória e a Sua graça em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então hoje, como nós já falamos aqui, neste mês estamos falando sobre como estarmos conectados com o Senhor. E a palavra de Deus, na busca de Senhor, qual é o texto, qual é a palavra, como nós podemos expressar o Teu desejo, a Tua vontade em nossas vidas. E o Senhor falou assim, olha, anota 4 aspectos. Vou te mostrar 4 aspectos dentro da minha palavra, quando vocês estão conectados com o céu.
E esses 4 aspectos nos direciona ao texto da Bíblia e falar que nós precisamos estar com o Senhor. E é isso que nós vamos ler agora, que está escrito em João 15, no versículo 4, que diz exatamente isso, olha, que nós precisamos permanecer ao Senhor. Sendo assim, Ele vai estar conosco. E diz que nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Quem é a videira? Vocês também não podem dar fruto, se não permanecermos. E se não permanecer em Cristo Jesus. Então a palavra é bem clara aqui para nós. Se nós não estivermos conectados ao Senhor, que fruto teremos a colher? Qual é o testemunho que nós vamos dar às pessoas? Porque esse é o propósito para nossas vidas, de levar ainda mais vidas a conhecer Jesus. E essas palavras, como aspectos, Jesus nos fala que quando nós somos guiados pela palavra, há libertação. A palavra de Deus em Mateus diz que quando nós conhecermos a verdade liberta. Jesus liberta. E se tem uma pessoa que não suporta quando nós buscamos a verdade, você sabe quem é? Ele não suporta quando nós buscamos as coisas do céu. E quando nós somos dirigidos também pela palavra, a limpeza do nosso corpo. Quando nós obedecemos à santificação. E automaticamente nós somos aperfeiçoados por Deus. Povo separado por Deus. Não santos, mas separados. Quando nós temos intimidade com a Bíblia, intimidade com a palavra. E falando sobre conectados com Deus na saúde, a primeira coisa que veio na sua mente, eu acredito que foi sobre a saúde do nosso corpo. E tem muito a ver com essa saúde de corpo também. Não é exatamente esse ponto que nós vamos nos aprofundar. Mas a saúde do nosso corpo é essencial, porque nós somos templo do Espírito Santo. E como é que está o seu templo do Espírito Santo? Se você estiver com alguém aí, manda ele dar uma olhadinha para você. Como é que está o seu corpo? A habitação do Espírito Santo. Como é que você tem cuidado do seu corpo? Você tem feito atividades físicas, esportivas? Você tem comido alimentos sustentáveis, que te sustenta? Ou você tem comido muito? Eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo se alegra em poder estar habitando no seu corpo. E a alegria do Senhor Jesus é justamente essa. De ter o Espírito Santo habitando no seu corpo. Mas o ponto que nós vamos aqui se aprofundar é sobre estarmos conectados espiritualmente, a saúde espiritual com Deus. E o texto de Gálatas 6, 7 já nos adverte assim, olha, nós não podemos nos enganar. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Então o que nós estamos semeando? O que nós estamos buscando? Porque quando nós semeamos coisas para a nossa própria carne, para este mundo, nós vamos colher destruição, nós vamos colher corrupção, nós vamos colher desgraças, dores, quedas. E a palavra de Deus nos adverte, olha, mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito colherá vida eterna. Então você, como eu, cristão, temos que buscar coisas do céu, do Espírito Santo, para recebermos esta promessa de Deus. E o Espírito nos adverte também, dizendo assim, olha, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua busca com Deus? Quanto tempo você tem falado com Deus durante todo o dia? Quais livros nós temos lido? Precisamos estudar mais a própria palavra de Deus. Nós precisamos ser mais usados pelo Espírito Santo.
E quando fala mais usados, eu me lembrei do texto, lá em Gênesis 12, no versículo 1 e 2, que o Senhor tirou Abraão da sua parentela, da sua terra, e diz assim, olha, sai dela, que por meio dos seus parentes e da tua casa, do seu pai, você vá para uma terra que eu lhe mostrarei, e farei de você um grande povo, e o abençoarei, e vou tornar o seu nome famoso, e você será uma bênção. Você já tem nome famoso, porque você já foi chamado pelo Senhor. Você já está predestinado. Então, quando ele fala para mim que eu preciso ser uma bênção, como foi a vida de Abraão, o que Deus está revelando aqui para mim e para você? É que quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós ouvimos a tua voz, quando nós estamos conectados, nós seremos testemunhos de vidas para outras vidas. E, consequentemente, nós somos abençoados por Deus. Porque a todo momento Ele está à nossa frente, cuidando de nós, revelando para nós qual é o caminho, qual é a direção, através da sua palavra. E, consequentemente, também, nós estaremos abençoando outras vidas através dos testemunhos derramados por Deus em nossas vidas, aonde as pessoas também irão querer conhecer a Deus através das bênçãos derramadas na minha e na sua vida. Então, sê tu uma bênção, sê tu temente a Deus, obediente a Deus. Faça esse propósito para este ano de 2024, em tocar o coração de Deus. Como você tocava no seu primeiro amor, quando você se converteu. Lembra que você orava, que você gritava, que você chorava incessantemente? E Deus estava ali te ouvindo a todo momento, como está hoje. Está querendo te ouvir daquela maneira. E Ele está te esperando para te aperfeiçoar ainda mais na sua caminhada cristã. Jesus nos orientou de como fazer em primeiro lugar a sua oração que Ele nos ensina, que é de buscar primeiro o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando nós estamos ligados ao Senhor, buscando a tua presença, as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Assim estaremos conectados com Deus, em nossa saúde espiritual. E estaremos ligando a terra aos céus. Não é terra de pisar, não. Nós viemos do pó. A terra que eu falo sou eu e você. Quando nós estivermos ligando a terra aos céus, o derramar do Espírito Santo irá acrescentar bênçãos em nossas vidas. Amém? Então vamos ligar. Vamos clamar. Vamos reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. E que esse ano de 2024 não é promessa de homens, mas é promessa de Deus, que Ele quer acrescentar na sua vida. E a promessa que eu quero lembrar aqui nesse texto, de estarmos conectados ao Senhor, em buscar a presença de Deus, é propriamente a vida eterna. Anote aí a promessa. Esta é a maior promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lembra, quando nós falamos aqui há poucos instantes, quem semeia o Espírito colherá a vida eterna. Pois o próprio Deus entregou o seu próprio Filho para que fôssemos alcançados por esta promessa. Está escrito lá em João 3,16. Porque Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê, eu creio, você crê, não pereçamos, mas venhamos a ter a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus aí? Em nome de Jesus, essa é a promessa. E não há amor maior que esse. Glória ao nosso Senhor Jesus. Então essa é a primeira promessa. De termos a vida eterna. E estarmos conectados com o Senhor. Crendo. E alcançaremos essa promessa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estarmos conectados com Deus na família. E meus irmãos,
eu quero dizer para vocês que nós todos somos salvos e pertencemos à família de Deus. Porque somos adotados por meio de Jesus. Não pertencemos mais ao pecado. Agora pertencemos ao nosso Pai, que nos ama e que nos deu irmãos em toda a face do mundo e que amam a Jesus. O texto de Gálatas, aqui 6, um pouquinho mais para baixo, no versículo 10, diz assim, olha: por isso, enquanto tivermos oportunidades, nós precisamos fazer o bem a todos, mas principalmente os da família de fé. Então, dentro desse versículo aqui, que é a oportunidade que Deus está nos dando, eu quero trazer 2 lições de como nós precisamos ser uma família conectada e abençoada perante nosso Senhor. A primeira lição, anote aí, é orar e interceder pela sua família continuamente. No momento certo, Deus vai resgatar, Deus vai abençoar, Deus vai cravar aquilo que você está pedindo. E eu falo ainda, em vida. E essa geração será mais forte do que esta que nós estamos vivendo. Então nós precisamos orar e interceder pela nossa família diariamente. Eu quero ler um texto aqui com vocês, no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 5. Que aqui me veio à memória, onde Jó se reunia com a família, se reunia com seus filhos, com a sua parentela, fazia aqueles banquetes, aquelas festas. Mas no final de tudo, antes de todos irem embora, os seus filhos, ele reunia todos para que eles se purificassem. Porque a preocupação de Jó é que eles, no meio do caminho, tivessem amaldiçoado ou cometido algum pecado perante Deus. Então Jó reunia todos. E essa era a prática dele. De pedir perdão, de pedir direção, de pedir graça, de pedir amor, de pedir misericórdia por toda a sua família. E o texto diz, olha, terminando o período de banquetes, que é das festas, Jó mandava chamá-los, os seus filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, puxa, talvez os meus filhos tenham no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Então nós não podemos desistir de ver os membros da nossa família rendidos aos pés do Senhor Jesus. Pois apesar das lutas e dos problemas que surgem na nossa família, em Deus há solução. Guarde isso no seu coração. Em Deus há solução. E no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 31, diz que está escrito que se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É isso que Jó tinha no seu coração. E é isso que Deus quer para a nossa família. Então nós precisamos tomar posse dessa segunda promessa, nesta série que nós estamos falando, em estarmos conectados com Deus. A primeira é ter vida eterna, e agora é tomar posse desta promessa, que eu e a minha casa seremos salvos. Seremos salvos. Então nós não podemos nunca cessar ou parar de orar por cada um ou por toda a nossa família. E a pergunta é, principalmente para este mundo, nos dias em que vivemos, o que tem mais causado a desintegração da família? E achar que tudo é liberal, que tudo pode, que filho não respeita pai, que filha não respeita irmão, pai, que é cada um por si, que até mesmo a esperança de pessoas até que conhecem ao Senhor já não acreditam mais na transformação, na conversão dos seus filhos ou dos seus parentes. Mas aqui Jó nos ensina que é para nós estarmos continuamente orando por cada um de nossa família.
Então essa é a promessa. Se eu crer, eu e a minha casa receberemos esta salvação. Então o que tem causado nessas famílias? É justamente o mundo. E aquele que veio para matar e destruir está muitas vezes no meio dessas famílias. E a segunda lição que eu quero trazer para vocês aqui é que nós precisamos ter um bom relacionamento entre os membros da nossa família. Sabe aquela pessoa que você quer alcançar? Aquela pessoa que você quer levá-la a conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter um relacionamento com ela. Assim como nós temos um relacionamento com o Pai Celestial e que nos leva a usufruir das suas maravilhosas bênçãos, o bom relacionamento dentro da família é a grande força e o segredo para edificar o nosso lar. O bom convívio familiar, meus irmãos, se dá pelo contato afetivo. Não apenas pelo laço de sangue que une as pessoas da mesma casa. Mas conviver em família significa ter que aceitar as diferenças entre nós. Ter que aceitar os pensamentos. Ter que aceitar e aprender a conviver com os defeitos uns dos outros. Mesmo porque, não só a mim, mas eu acho que você também tem defeito. E a pergunta é: quais as virtudes que contribuem para o bom relacionamento na família? E eu já tenho uma resposta aqui sugerida para você. O que vai contribuir para o bom relacionamento é o respeito, é a compreensão, é a paciência, é o amor e é a atenção. Isso vai contribuir para um relacionamento forte dentro da família. E eu quero aqui concluir com vocês esse tempo, essa passagem, onde Deus, através da sua palavra, meu irmão, nos deixa bem claro de como viver em família. Pois a sua vontade é de ver toda a família edificada, a sua casa edificada, estruturada e sendo um canal de bênção, não somente para a comunidade, para a igreja, mas por todos os lugares da sociedade. Família temente, família respeitada, família honesta, família que abençoa, que ajuda, que colhe. Esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua família. Então precisamos ter esse desejo profundo de relacionamento com Deus, em buscar a sua presença. Fazemos a nossa devocional diária, porque isso nos faz aproximar dele. Pois é nesses momentos, irmãos, que nós adoramos, que nós confessamos os nossos pecados, que pedimos perdão e que intercedemos uns pelos outros. Mantenha a sua vida em oração. Precisamos conversar com Deus, como Jó aqui, intensamente. Olha o que diz aqui a palavra em 1 Tessalonicenses 5,17. E eu quero assim, olha, eu achei o maior texto da Bíblia. Mas se você pegar ele com uma palavrinha, você vai ver que é uma coisa infinita. E o texto diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orem continuamente. Continuamente, sem parar, até que o Senhor venha te buscar. E essa palavra, esse versículo tão grande na Bíblia, que você não vai esquecer nunca, ele nos orienta a orarmos sem cessar. E é essa intimidade, e é essa conexão que nós precisamos ter com Deus. Investir na leitura, com livros, quanto mais conhecimento, aumentamos a nossa intimidade com Deus. Seguindo essas orientações, nós vamos perceber que, com o passar do tempo, nós teremos mais comunhão com Deus, com o nosso Senhor. Notaremos a nossa vida guiada por Ele. E aí nós podemos dizer, como está escrito em Gálatas 2:20, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero aqui só relembrar
que o Senhor está com os braços abertos, está com os ouvidos de prontidão para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua necessidade, para ouvir o seu agradecimento, o seu reconhecimento, a sua conexão, na busca incessante. E como diz aqui na palavra, as promessas que Ele tem para você já são garantidas. Nós precisamos estar vivendo para o Senhor e não mais para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, muito obrigado por estar aqui até este tempo. E eu creio em nome de Jesus que você será uma bênção na vida das pessoas. Mas precisamos, neste ano de 2024, estarmos mais conectados às coisas do céu. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.